Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Ontem nós tivemos aqui um tempo muito bom, um tempo maravilhoso aqui, junto com os irmãos. Foi praticamente um bate-papo mesmo, cada um falando algumas experiências com Deus, né, alguns milagres que Deus operou, foi bênção de Deus mesmo. E hoje eu quero entrar numa área, que é uma área, é um pouco polêmico, viu, irmãos? Por onde eu tenho passado, eu tenho me deparado com alguns questionamentos naquilo que eu vou estar ministrando aqui. Mas eu creio que Deus vai esclarecer todas as dúvidas que você tinha. Amém? Fazem quase 30 anos que eu e a minha esposa, ela não pôde estar aqui, mas nós viajamos e Deus ele tem falado muito comigo só na área financeira. Então eu quero passar para vocês segredos para que você possa plantar e colher. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Eu gostaria que os irmãos abrissem, é um muito conhecido, no livro de Malaquias, no capítulo 3, no versículo 6 em diante. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Malaquias capítulo 3, no versículo 6 em diante. Glória a Deus. Amém? A palavra diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos ou consumidos. Desde os dias dos seus pais, vocês se afastaram dos meus estatutos e não os guardaram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos exércitos. Mas vocês perguntam, como havemos de voltar? 8. Será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando e ainda perguntam, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. 9. Com maldição vocês são amaldiçoados, porque estão me roubando, vocês a nação toda. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vocês uma bênção sem medidas ou uma bênção tal. Por causa de vocês repreenderei o devorador, para que não consuma os produtos da terra, e não deixarei que as suas videiras nos campos fiquem sem frutos, diz o Senhor dos Exércitos. O 12. E todas as nações dirão que vocês são felizes, porque vocês serão uma terra de delícias, ou uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Até aqui. Glória a Deus. Irmãos, eu tenho, como eu falei, me deparado com alguns questionamentos em relação a essa palavra que nós vamos estar falando hoje aqui. E uma igreja que eu fui ministrar, logo que eu comecei a falar sobre o dízimo, um irmão levantou da cadeira, pegou a Bíblia e ele ia jogar a Bíblia em cima de mim. Na hora que ele levantou para jogar a Bíblia, você pode falar, mas isso acontece? Acontece, irmão. Na hora que ele levantou para jogar a Bíblia, eu falei, em nome de Jesus, toda opressão sai da tua vida agora. Ele sentou e ele falou, pastor, eu não estou aguentando, me ajuda. Eu estou a ponto de explodir. Algo está falando aqui que eu não tenho que dar nada, me ajuda.
Eu falei, igreja, vamos orar pelo irmão. E na hora que a igreja estendeu a mão para orar por ele, o diabo se manifestou na vida dele. Ele caiu no chão, gritando, derrubando as cadeiras, e eu falei, vamos repreender em nome de Jesus. A igreja estendeu a mão, ele parou, pegaram ele, sentaram. Naquela noite, mandaram 2 bilhetes para mim. Pode ser que você tenha alguma dúvida naquilo que eu vou estar falando aqui. Um dos bilhetes estava escrito, o dízimo é da lei, eu vivo pela graça, então eu não tenho que dar nada. O pastor puxou meu paletó e falou assim, pastor, não lê mais os bilhetes não, deixa para lá. Eu falei, pastor, eu não posso sair daqui e deixar os irmãos com dúvida. Vamos tirar dúvida da igreja. Eu me preocupo muito com o horário. E naquela noite, de um sábado para o domingo, o culto foi terminar 15 para meia-noite. Ninguém queria ir embora. O pastor abaixou as portas da igreja e o culto foi terminar 15 para meia-noite. E aquele irmão que mandou o bilhete, eu falei para ele, meu irmão, não, ele levantou e falou, foi eu que mandei o bilhete. Ele estava muito nervoso. E eu falei, muito bem, meu irmão, então abra a palavra do Senhor em Hebreus, capítulo 7, no versículo 4, Novo Testamento, que fala que Abraão entrega o dízimo dos seus melhores despojos. Aí um irmão que estava ao lado dele, levantou a mão e falou, pastor, eu não devolvo, não entrego o dízimo nesta igreja, porque eu não gostei desse novo pastor. O pastor fazia 3 meses que estava ali. São igrejas que mudam muito o pastor. Eu senti a dor daquele pastor. O pastor abaixou a cabeça, se entristeceu muito. E eu falei para o irmão, vamos quebrar esse questionamento, irmão? Ele falou, que jeito? Abra a palavra do Senhor. O irmão leu Hebreus 7,4. Você vai ler Hebreus 7,8, que diz que antigamente os dízimos eram dados para homens mortais, mas hoje é dado para aquele que testifica que vive. Hebreus 7,8. Então o dízimo é do Senhor, independente daquilo que vai acontecer. Ele fez assim para mim, sentou, e eu continuei com aquele irmão. Eu mandei o irmão ler em Gênesis, quando Abraão, acho que é Gênesis 14, do 18 ao 20, quando Abraão, ele volta da batalha, se encontra com Melquisedeque, Melquisedeque dá pão e vinho para Abraão, e Abraão entrega o dízimo. Abraão não entrega o dízimo por causa da lei, ele entrega o dízimo como um ato espontâneo, porque a lei veio a partir de Moisés, então ele entrega como um ato espontâneo, como reconhecendo aquilo que Deus havia feito na vida dele, como um reconhecimento. Da mesma forma somos nós. Quando nós entregamos, nós estamos reconhecendo aquilo que Deus tem feito na minha vida e na tua vida. É um reconhecimento. Ele fez assim para mim, sentou, e uma irmã mandou um bilhete. E no bilhete estava escrito, Deus diz que cuida da viúva, cuida do órfão. Eu sou viúva, pastor, então eu não preciso entregar mais nada. Eu falei, muito bem, minha irmã. Então abra a palavra do Senhor em Lucas 21, do 1 ao 4, que está escrito que aquela viúva deu a melhor oferta. E Jesus se agradou da oferta da viúva, muito mais do que daqueles que dava do que sobrava. Amém, a irmã fez assim para mim, e para a glória do Senhor Jesus. Eles não pagam mais aluguel naquele lugar. Eles compraram o lugar, irmãos. Um galpão assim, proporcional ao tamanho dessa igreja aqui. Era dentro de uma comunidade lá em Guarulhos, que aos olhos humanos era impossível, mas para Deus nada é impossível. Amém? Eu estive ministrando, a minha primeira vez que eu vim no Rio de Janeiro ministrar, eu estou tentando lembrar o nome do lugar, da cidade, só sei que foi depois eu passei pela ponte Rio-Niterói, aí acho que eu tive que pegar um outro ônibus, ou o irmão foi me buscar, eu não me recordo agora, mas eu lembro que naquela igreja, pastor Marcos, o Senhor falava comigo, e eu não costumo fazer isso, e o Senhor falava para mim assim, chama 20 pessoas aqui na frente,
E eu não faço isso. E o pastor, eu não sabia que o pastor queria colocar bancos estofados na igreja. Eu não sabia. Eu falei assim, irmãos, eu preciso de 20 pessoas aqui na frente, para cada um dar um banco novo para a igreja. Quando eu falei aquilo, o pastor deu um pulo, porque ele queria colocar os bancos estofados, mas não sabia como falar com a igreja. E quando eu falei aquilo, irmãos, eu preciso de 20 pessoas, aos olhos humanos era impossível ali. Eu relutei muito para falar, porque eu estava olhando com os meus olhos, mas quando nós olhamos com os olhos do Senhor, algo acontece. Eu estava limitando Deus ali. E na hora que eu falei, irmãos, eu preciso de 20 pessoas aqui na frente, pastor Marcos, não vieram as 20 pessoas. Foi toda a igreja na frente. Um ajudando o outro. Eles pegaram aquelas cadeiras, colocaram no canto da parede. Inclusive, antes de acontecer isso, eram umas cadeiras branquinhas, e tinha uns irmãos, umas irmãs que sentaram na cadeira, as perninhas abriu e quebrou. E alguns irmãos caíram no chão. É que Deus queria tirar o velho para dar o novo. Mas pastor, mas as irmãs caíram no chão, mas foi estratégia. Foi estratégia. E os irmãos pegaram aquelas cadeiras, colocaram no canto da parede, e um ajudou o outro. Olha, irmão, eu não consigo comprar o banco sozinho. Então vamos juntar eu e você aqui, vamos dar um banco para a igreja. Um banco estofado é muito caro. E eles compraram. Amém? Então para Deus nada é impossível. Sabe, irmãos, o dinheiro está na mão, está na boca do peixe. Então você vai lá fora e pega e traz para dentro. Eu não gosto muito quando eu vou nos lugares que às vezes o pastor fala assim, mas a minha igreja é muito pobre. Eu falo, pastor, não fale isso. O senhor não sabe o potencial que tem a igreja do Senhor. Não fale isso. Ontem eu falei aqui sobre a oferta, o propósito da oferta. E foi muito bom o nosso bate-papo aqui. Foi muito bom. Nunca aconteceu isso. Foi a primeira vez. Primeira vez. Eu citei aqui ontem em Gálatas 6:7, porque fala que de Deus não se zomba. Porque tudo aquilo que o homem semear, isso também ele vai colher. Então aqui nós vemos, irmão, que Deus criou uma lei perpétua e natural para semear e colher. Tudo aquilo que plantamos, nós vamos colher. Tudo aquilo que você plantar, você vai colher. É a lei da semeadura. Só que Deus é tão generoso que te dá a liberdade de plantar o que você quiser. Mas Ele é tão justo que você colhe aquilo que você plantou. Ele é tão justo que você colhe aquilo que você plantou. E ontem eu falei que existem vários tipos de sementes. Vários tipos. Eu citei sementes que 30 dias para colher, outra 7 anos, que é a seringueira, e outra a tâmara, que é quase 100 anos. Tem vários tipos de semente. E Deus nos dá a liberdade de nós colhermos. Tem sementes que nós plantamos, que nós colhemos até no mesmo dia. Mas tem sementes que eu estou esperando até hoje, que fazem quase 20 anos. Mas eu sei que no momento certo ela vem. Nós temos que ter paciência e esperar o tempo da colheita. Temos que ter paciência. Aleluia. 1 Timóteo 6,10 diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E muitas pessoas se desviaram da fé. Eu quero que você entenda que dinheiro é bênção, não é maldição. Dinheiro é bênção. 1 Timóteo 6,10. Dinheiro é bênção. Eclesiastes 10,19 diz assim: o festim faz para rir, o vinho alegra a vida, e no finalzinho está escrito: mas o dinheiro atende a tudo. Então nós precisamos do dinheiro. Um irmão um dia falou para mim assim: pastor, eu não quero nem saber de dinheiro, porque o dinheiro é a raiz de todos os males. Eu falei: mas você trabalha? Ele falou: trabalho. Você recebe? Ele falou: é lógico. Eu falei: então você precisa do dinheiro. Agora, se você não quiser o teu dinheiro, você deposita na minha conta que eu preciso. Amém, irmão? O irmão falou: não, eu preciso. Então você precisa, só que nós temos que saber trabalhar com ele, porque tanto ele pode ser bênção como pode ser maldição. Amém? Então nós temos que saber trabalhar com o dinheiro, porque quem possui o dinheiro, irmãos, vai dar destino a ele. É você que dá destino ao dinheiro que está nas tuas mãos.
E o destino pode ser ganância. Esse destino que você está dando para o dinheiro pode ser avareza, ou pode ser fidelidade, generosidade e bondade. É você que escolhe. É você que está dando destino ao dinheiro. A qualidade do dinheiro, irmão, vai ser definido pela pessoa que possui. É você que vai dar a qualidade do dinheiro, porque você possui o dinheiro. Porque aonde eu me movimento com o dinheiro, mostra as minhas prioridades, fala do meu coração. É por isso que o Senhor fala: filho, dá-me o teu coração. E quando nós entregamos o coração mesmo verdadeiramente, as outras coisas ficam fácil. Porque o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Aleluia. Então aqui nós vemos, irmãos, que Deus usou o livro de Malaquias para comunicar que, embora compreenda o ponto de vista das pessoas, ele não muda. Ele é o mesmo. Ontem eu citei aqui alguns testemunhos daquilo que eu vivo diante de Deus. Quando Deus me tirou da empresa onde eu trabalho, há quase 30 anos atrás, Ele falou: eu sou tua fonte de provisão. Deus tem sido a minha fonte de provisão. Deus, Ele tem cuidado. Deus, Ele não deixa faltar. Eu lembro que no começo do meu ministério, chegava tanto alimento na minha casa, pastor Marcos. As pessoas enviavam tanto alimento, pessoas que não eram da igreja, falavam assim: olha, eu não sei porquê, mas você está precisando, eu vim trazer essa cesta aqui para você. Logo no início. E eu falei: bom, eu vou estocar todo esse alimento, até Deus abrir uma porta de emprego para mim. Porque eu ainda não havia entendido o trabalhar de Deus na minha vida. Só que o Senhor falava para mim assim: agora você faz uma cesta e leva para os meus servos que estão precisando. Tinha meses de eu fazer 3, 4 cestas básicas. E cada vez que eu levava, o Senhor enviava mais. Porque a palavra do Senhor diz que é dando que se recebe, irmão. Mais bem-aventurado é dado que receber. Então, se a palavra do Senhor diz que é dando que se recebe, mais bem-aventurado é dado que receber, sabe, como diz 2 Coríntios 9:7, cada um contribua segundo o propósito no coração, não com tristeza, mas com alegria, porque Deus se agrada daquele que dá com alegria. É a mesma coisa de eu pegar um presente e falar: pastor Marcos, eu estou te dando esse presente aqui, mas o senhor não imagina o que eu poderia comprar com esse dinheiro. Sabe, pastor, eu estou te dando esse presente, mas eu podia comprar tanta coisa para mim. Ele podia chegar e falar: meu irmão, leva o teu presente embora que eu não quero. Da mesma forma, irmãos, é quando nós entregamos algo para Deus com tristeza e não com alegria. Eu quero declarar sobre a tua vida que essa igreja aqui, ela não tem pedinte aqui nessa igreja. Essa igreja é uma igreja de provedores. Aleluia! Aleluia! Você é provedor, irmão. Aleluia! Não importa o que você possa estar passando, mas você é provedor. Você não sabe o que Deus pode fazer. Aleluia! Você é provedor. Sabe, irmãos, o dízimo é uma instituição divina e não humana. O que dedicamos ao Senhor reflete a nossa verdadeira atitude em relação a Ele. Aquilo que você entrega aqui reflete aquilo que Deus é na tua vida. Teve um dia na minha vida, irmãos, que eu creio que isso só aconteceu comigo, mas aqui nunca aconteceu. Quando eu trabalhava secular, pastor Marcos, eu ia para o culto, logo no início, e eu separava a menor nota num bolso e a maior nota no outro bolso. Eu sabia onde que estava aquela menor nota e eu ofertava de qualquer maneira. Eu ainda não havia entendido. Só que teve um dia que eu indo para o culto, eu falando: bom, isso aqui é da oferta, isso aqui deixa aqui. Só que na hora que o irmão passou para colher a oferta, eu errei o bolso. E não dava mais para voltar, irmão. E o Senhor falou comigo: pastor Marcos, você pode enganar o homem, mas a mim você não engana. Não dá para enganar Deus, irmão. Você já viu o tamanho de Deus? Fala que o céu é o trono onde Ele está sentado e a terra, Ele descansa aos seus pés. Então olha o tamanho do Deus que nós servimos. Deus, Ele conhece o meu e o teu coração. Um coração com avareza jamais vai semear na obra do Senhor e ainda vai questionar com aqueles que estão semeando. Aleluia. Mas como essa igreja é uma igreja de provedores, a avareza não tem poder sobre esse lugar. Em nome de Jesus Cristo.
Em nome de Jesus. Eu quero declarar que toda a cegueira que o inimigo colocou nessa porta, para que as pessoas não enxerguem esse lugar, em nome de Jesus, eles vão passar aqui, vão enxergar esse lugar e vão entrar, porque rios de água fluem sobre este lugar, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Eu fui ministrar numa cidade, e uma irmã falou para mim assim: pastor, eu não consigo devolver o dízimo. Eu falei: por quê, irmã? Ela falou: porque o meu salário é muito alto, pastor. E a primeira coisa que ela falou, faz tempo isso, viu, irmão? Ela falou para mim assim: imagina que ela ganhava 20 mil por mês. Ela falou para mim. E ela falou assim: imagina que eu vou tirar 2.000 reais e dar para o pastor. A primeira coisa que eles falam. Ela falou: imagina, não tem nem cabimento isso. Eu tirar do meu orçamento isso. Eu falei: minha irmã, então nós temos que ganhar bem pouco para entregar para Deus? Quando Deus nos coloca no muito, nós temos que ser fiel também. Aí eu falei para ela assim: vamos resolver esse problema agora. Ela falou: que jeito? Nós vamos orar agora para Deus diminuir a tua renda. Quem sabe você vai ser fiel a Deus. Ela falou: isso não. Não vamos não. Eu não ia orar, irmão, para Deus diminuir a renda da irmã. Eu coloquei alguns exemplos aqui. De repente, vamos colocar, eu ganhei 200 reais. Talvez seja até fácil eu tirar a primeira parte e dar para Deus. Talvez seja fácil. E para quem ganha 1.000? Talvez já comece até a dizer: será que isso é de Deus? E para quem ganha 5.000? Talvez já comece até a clamar o sangue de Jesus. E quem ganha 20, irmão, que é o caso daquela irmã, talvez já comece até a falar em línguas e dizer: Senhor, repreende esse negócio, que esse negócio não é de Deus não. Primeiro, Deus nos abençoa com rendimento, irmão. 2 Coríntios 9:10, a palavra do Senhor diz assim: que o Senhor é aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, e também multiplicará a vossa sementeira. Então, primeiro, Deus coloca a semente nas nossas mãos e Ele espera uma atitude para que nós possamos lançar a semente na terra. Ontem eu falei aqui que João 12:24 diz que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, vai produzir muitos frutos. Então, primeiro, a semente tem que morrer. É a mesma coisa o dízimo. Muitas vezes você entrega preocupado, ansioso, ou às vezes questionando, ele vai continuar vivo, porque ele tem que morrer para Deus abrir a janela do céu sobre a minha vida e a tua vida. E essa janela não pode se fechar, porque através de uma janela aberta é que vai fluir o recurso que nós precisamos, através de uma janela aberta. Uma vez uma irmã falou para mim assim: pastor, eu quero fazer uma pergunta. Por que na palavra fala que Deus vai abrir a janela e por que não vai abrir as portas? Ele só fala janela. Eu falei: é muito simples, irmão. Você sabe por quê? Porque a janela, ela abre de dentro para fora. E Deus abre de lá de dentro para fora. Então é só Ele que pode abrir. É por isso que Ele fala que eu vou abrir a janela dos céus. Porque a janela nós abrimos de dentro para fora. Amém? O profeta Malaquias, ele profetizou: o povo volta do cativeiro da Babilônia, mas o povo não se liberta do cativeiro espiritual. O povo chama Deus de Pai, mas não honra a Deus como Pai. Malaquias capítulo 1, no versículo 6. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, aonde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos. Então o povo chamava Deus de Pai, mas não honrava Deus como Pai. Sabe, irmão, Deus é o mesmo sempre. Ele não tem começo nem fim. É o mesmo ontem, hoje, sempre será. E em segundo lugar, Deus é leal ao compromisso que assume. E em terceiro lugar, a fidelidade de Deus é a causa de nós não sermos consumidos, irmãos. Aleluia. Dar o dízimo é mostrar o senhorio de Deus sobre tudo que temos, de reconhecer o fato de que os bens que temos
vieram de Deus, foi Deus que nos deu. É colocarmos Deus em primeiro lugar. Um irmão falou um dia para mim assim, pastor, um jovem falou para mim assim, pastor, como que Deus vai repreender o devorador da minha vida se eu nunca trabalhei com carteira registrada? Eu falei, mas nunca passou nada pelas tuas mãos? Ele falou, passa. Meus pais me dão dinheiro quando eu vou para a faculdade, se eu quero comprar uma roupa eu tenho dinheiro, se eu vou comer junto com os irmãos depois do culto, eu tenho dinheiro. Eu falei, por que você não tira o dízimo? Ele falou, mas eu pensei que para devolver o dízimo eu tinha que estar com carteira registrada. Eu falei, não. Levíticos 27:30, a palavra do Senhor diz assim, que o dízimo é santo ao Senhor. Amém? É santo ao Senhor. Eu dei o exemplo das minhas filhas. As minhas filhas, quando eu me converti, eu ensinei as minhas filhas a devolver o dízimo, as ofertas. E se a minha filha ganhasse R$1, irmão, ela falava, pai, aqui está o dízimo de R$1, irmão. É 10 centavos. Então seja fiel no pouco, que no muito Ele vai te colocar. Agora, se nós não somos fiéis agora no pouco que Deus tem nos dado, nem no muito nós vamos ser. Então nós temos que começar a praticar agora no pouco. Se eu tiver que escolher, entre devolver o dízimo e comer, eu vou devolver, porque eu sei que eu devolvendo eu vou comer. Aleluia. Ontem no café foi uma bênção, aquela palavra do pastor ali, falou muito comigo ali, meu Deus do céu, foi bênção de Deus, bênção. E quando terminou o culto, pastor Marcos, um irmão chegou para mim na saída e falou assim, pastor, eu não sei porquê, mas Deus falou para eu ofertar na tua vida todo o meu almoço da semana. Olha, amém. Ele falou, está aqui, pastor, Deus falou comigo. Falou, semeia na vida dele. Mas como, Senhor? Ele ainda falou assim, semeia o teu sorvete, o sorvete. Ele entendeu que era o almoço da semana inteira. Ele semeou na minha vida. Em Deuteronômio 12:13, é algo que está escrito que para nós tomarmos cuidado. Deuteronômio 12:13, guarda-te para não oferecer os teus holocaustos em todo lugar que você vê, porque não é todo lugar que é fértil. Amém? Não é todo lugar. Aleluia, Jesus. O dízimo é parte vital da nossa comunhão com Deus. Porque por meio do dízimo nós estabelecemos nossa comunhão com Deus e regozijamos na sua presença. Aleluia. Eu vou te passar um segredo aqui. Nós entregamos 10% e ficamos com 90%. Amém? Nós sabemos que 90% é muito mais do que 10%. Só que o diabo, irmão, ele não está preocupado com os 90%. O diabo quer os 10. Porque ele conseguindo os 10, ele vai ter legalidade sobre os 90. Então ele não está preocupado com os 90. Ele quer os 10. Eu estava vendo, vocês conhecem a história do dono da Colgate. Que o dono da Colgate, isso foi algo que ele fez com Deus, que ele dava 90%. E você sabe o que significa Colgate? Eu fui pesquisar, pastor Marco. Colgate significa Colossenses, Gálatas e Tessalonicenses. Colgate. E veja a potência que é. Antes de Deus requerer o dízimo, Ele requer o nosso coração. Antes de Deus ordenar para trazer o dízimo, Deus ordena para trazer o coração. Provérbios 23:26. Dá-me, filho, o teu coração. Dízimo é uma decisão de Deus. O dízimo, irmãos, é uma decisão de Deus para a minha vida. E a oferta é uma decisão minha para com Deus. Muitas pessoas pegam aquele capítulo, versículo,
cada um contribua segundo propôs no coração. Eu não estou sentindo. O dízimo não é questão de sentimento, é obediência. Amém, querido? É questão de obediência. Está chegando o final do ano. Está passando muito rápido. E muitas vezes tem pessoas que recebem o 13º e não devolvem o dízimo do 13º. E depois fala, poxa, mas o meu 13º eu não vi nem a cor do dinheiro. Passou pelas minhas mãos como um saquetel furado. É porque você não santificou. Romanos 11:16 diz, se as primícias são santas, a massa também é. E se a raiz é santa, os ramos também vão ser. Raiz é o que nasce primeiro. E quando nós santificamos o que nasce primeiro, toda árvore é santificada. Os frutos são santificados. A massa é aquilo que fica no nosso bolso, depois que nós santificamos. E muitas vezes nós gastamos tanto, não estou falando para você não gastar, você tem toda a liberdade. E depois nos tornamos um dizimista inconstante. Entregamos o dízimo um mês e ficamos 3, 4 sem devolver. Mas pastor, mas não sobra. Não sobra nem para comer. Não sobra nem para eu me vestir. Mas o dízimo não é sobra, irmão. É a primeira parte. Nós não devemos dar sobras para Deus. Amém, querido? Não devemos dar sobras para Deus. Aleluia. O dízimo, irmãos, é um decreto no mundo espiritual que traz como consequência fé e fidelidade. Fé e fidelidade. Ontem esse barulhinho eu falei para o pastor Marcos. Ô pastor Marcos, é para eu parar? Por isso que está fazendo assim. Sabe, irmãos, sem princípios, Deus não se move, irmão. Sem princípios. Então cumpra com os princípios. Que Deus cumpre com as promessas. Amém? Se não há princípios, não adianta. Sabe, irmãos, eu quero que você entenda uma coisa, que muitas pessoas acham que a prosperidade é você ter muito dinheiro. Não, irmão. Eu conheço muitas pessoas que têm tanto dinheiro, mas não são prósperos. Não conseguiu comer o que nós comemos hoje. O que nós comemos ontem, que foi uma benção. Meu Deus do céu. Não consegue. Porque muitas vezes está no hospital. Não consegue ter a comunhão que nós temos dentro da nossa casa, com a nossa família, com os filhos. Amém, queridos? Então cumpra com os princípios. Você pode chegar para mim e falar, pastor, ora por mim para que eu possa entregar o dízimo, eu quero tanto ser dizimista. A decisão é sua, irmão. É fé. Nós temos fé com tantas coisas. Porque para nós conseguirmos ter o Senhor Jesus, reconhecer Ele como o único Salvador, é fé. E por que não o dízimo? Amém, querido? Eu quero declarar que nesta igreja até as crianças vão ser dizimistas. Aleluia! Em nome de Jesus Cristo. Eu quero declarar que o dízimo você não vai mais trazer no envelope. Mas como assim, pastor? É que vai ser tanto que você vai ter que mandar por Pix. Em nome de Jesus Cristo. Amém, querido? Em nome de Jesus. Eu creio nisso. Sabe, irmãos, eu oro todos os dias para que Deus coloque a semente nas minhas mãos. Eu falo, Senhor, coloca a semente nas minhas mãos. Aleluia. Ouvindo a voz divina, tornando-se um empreendedor do céu, Henry Crowell comprou o moinho Quaker, Aveias Quaker. Um grande empreendedor. Eu sei que nesse lugar aqui há empresários nesse lugar que Deus está levantando. Em nome de Jesus Cristo. Ontem eu falei aqui que nesse lugar aqui não vai ter desempregado nesse lugar. Em nome de Jesus Cristo. Eu quero declarar sobre a tua vida que você não vai pedir emprestado, porque você vai ter para dar. Eu estou declarando porque está escrito. Está escrito. E a palavra não volta vazia. Você vai ter para dar. Aleluia. Ontem eu citei aqui Levíticos 26:10, tirai fora o velho para que possa entrar o novo.
E eu falei, tem pessoas que precisam liberar o velho para Deus dar o novo. E Deus está esperando uma atitude. Como que nós queremos colher se ainda nós nem plantamos? Primeiro nós temos que plantar, para que nós possamos colher. Em nome de Jesus. A minha esposa fala assim, nossa, mas tem tantos testemunhos, você esquece de passar para a igreja da provisão de Deus. É tanta coisa, irmão, desses 30 anos que Deus tem feito na minha vida. 30 anos da provisão de Deus. De eu e a minha esposa nós orarmos e o Senhor enviar a provisão. Irmão, não deixe de orar junto com a tua esposa, com o teu esposo. Não deixe de orar junto, irmão. Amém, querido? Você não sabe a potência que tem, irmão. Você não imagina. Não imagina. Hoje em dia parece que os casamentos as pessoas estão se separando por causa de problemas financeiros. Casais se separam por problemas financeiros, pastor Marcos. Eu lembro que teve um irmão que chegou um dia para mim, foi em casa para pedir um aconselhamento. E ele falou assim, pastor, a minha esposa falou que é para eu sair de casa porque eu não consigo arrumar emprego. E ela falou que o que ela ganha, ela não vai pôr dentro de casa, o que ela ganha é dela. Eu falei assim, está errado, irmão. Porque o que eu tenho é da minha esposa e o que é da minha esposa é meu. Não existe isso, o que é meu, o que é teu é teu. Não existe isso, irmão. E quando eu casei foi declarado que a bênção do Senhor esteja sobre a tua vida. Só que hoje em dia parece que está diferente. Até que a dívida você pare. O negócio está diferente, irmão. Mudou. Não deixa Mamon governar a tua vida. Quem já ouviu falar de Mamon aqui? Então não deixe Mamon governar a tua vida, irmão. Está em Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, ou você vai amar um e vai odiar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. E ontem eu falei aqui de uma das características de Mamon, que eu vou passar hoje aqui, mas entenda que compra impulsiva, eu falei aqui ontem. Eu dei esse estudo numa igreja, pastor Marcos, mas tem muita coisa. São quase 10 características de Mamon, que é um culto de libertação. E uma das características é compra impulsiva e incapacidade de resistir ao desejo de comprar. Eu estava ministrando numa cidade do interior, antes de vir para cá, e uma irmã veio falar comigo e com a minha esposa. Ela falou, minha irmã, essa palavra foi para mim, compra impulsiva. Porque eu falei na hora que eu estava ministrando, que nós somos numa casa, e quando nós abrimos o guarda-roupa, a irmã tinha quase 80 pares de sapato. E caíram todas as caixas. Oh, não. E a irmã falou assim para nós, falou assim, pastor, eu tenho muito mais do que 100. Eu nem uso. Tem roupa aqui, pastor, que eu nunca usei. Meu marido nem sabe que eu estourei até o cartão de crédito. Falou isso aí. Nem sabe. E eu falei assim, mas irmã, começa a distribuir na igreja, com alguém que está precisando. Ah, mas o meu número, pastor, é 35, 36. Eu falei, eu tenho certeza que tem um monte de irmã que calça 35, 36. Até a minha esposa falou assim, eu calço 35, 36. Meu Deus. Então, meu irmão, não deixa Mamon entrar na tua vida. Porque Mamon, ele diz que se você der, vai diminuir o teu poder de compra. Mas a palavra do Senhor diz, se você der, vai sobejar e vai transbordar. É diferente do sistema financeiro do mundo. Nós sabemos que 2 mais 2 é 4, mas para Deus, 0 mais 0 é 1000. É totalmente diferente. Eu tenho me deparado com vários tipos de ofertas por onde eu tenho passado. E uma dessas ofertas, eu estive numa igreja, eu até comentei com o pastor Marcos, que era uma igreja que eu não tenho nada contra, irmão. Cada um. Eu prego em várias igrejas. E aquela igreja, as irmãs não cortavam cabelo. E tinha irmã que para sentar tinha que erguer o cabelo. E eu ministrei ali, quando terminou o culto, uma irmã falou assim, pastor, Deus falou comigo, que é para eu ofertar o meu cabelo, porque eu tenho amor ao meu cabelo. E eu logo pensei no pastor.
Eu falei, meu Deus do céu, o pastor não vai nem me convidar mais, mas eu não tenho culpa. Eu não tive culpa, eu não falo nada para você entregar, é você e Deus. É o Espírito Santo de Deus que toca. E quando foi no outro dia, a irmã apareceu com o cabelo aqui, e ela pegou uma sacola e colocou o cabelo aqui em cima. E o pastor viu. E o pastor falou para mim assim, o que é isso, pastor? Eu falei, irmão, é uma oferta. Ele falou para mim baixinho assim, parece uma macumba. Eu vou jogar fora. Aí uma irmã falou assim, não, pastor, isso aqui é caro. Não joga fora, não. E a irmã, com o maior cuidado, pegou aquele cabelo. Sabe, irmão? E o pastor estava guardando um dinheiro para comprar os ar-condicionados da igreja. E com o dinheiro do cabelo da irmã, ele colocou todos os ar-condicionados na igreja. Aleluia. Juntou com o que ele tinha, pastor. E os ar-condicionados é caro, não era aqueles bem grandão, sabe? Aleluia. Numa igreja que eu fui, tinha um irmão lá que tinha um cabelo bem comprido. Aí os irmãos começaram, ô irmão, vamos cortar esse cabelo. Oh, meu Deus. Deus é bom, irmãos. Amém, queridos? Em nome de Jesus Cristo. Sem princípios, Deus não se move, irmão. Amém? A maneira de mover a glória de Deus é através de princípios obedecidos. Amém? Eu sei que tem pessoas, irmãos, que muitas vezes eles falam, poxa, eu queria muito ser um dizimista. Mas não é querer, irmão, é você praticar. Amém? É você praticar. E eu sei que Deus, Ele vai mudar a tua história diante dos teus olhos. Deus vai mudar, irmão. Esse lugar aqui, pastor Marcos, não vai ser mais o mesmo. Não vai ser mais o mesmo, irmão. Em nome de Jesus. Você sabe que nós temos que tem que estar nas nossas vidas a diferença. É como diz Malaquias 3,18. Haverá diferença daquele que serve e daquele que não serve. Essa diferença tem que estar na minha vida e na tua vida. Aonde você entrar tem que ter diferença. Tem um irmão numa cidade que eu sempre estou indo para lá, e ele tem uma fábrica de camisa. E quando eu vou para lá, ele fala, pastor, escolhe uma camisa. E da última vez que eu passei lá, ele falou assim, pastor, está difícil para vender. E sempre quando eu vou lá, eu oro com ele, e nós oramos. Olha a diferença, irmão, por onde você passar. Acabamos de orar, entrou um pai e um filho ali, e ele falou assim, dá para fazer 10 camisas para o meu filho? Ele está indo embora para São Paulo no final de semana. Ele falou, dá 10 camisas. Aí depois entrou uma mulher e falou assim, eu preciso de uma camisa para o meu marido que vai ter um casamento. A diferença, irmão, aonde você colocar a planta dos teus pés, o lugar tem que ser abençoado. Amém, querido? Tem que ser diferente. Aonde você passar, as pessoas vão olhar para você e falar assim, poxa, eu quero aquilo que ele tem. A diferença tem que estar na minha vida e na tua vida. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Sabe, irmãos, ontem eu citei aqui, eu vou só falar isso aqui, nós vamos orar. Do apartamento que eu e a minha esposa ganhamos. Eu não tinha, irmãos. Em um ano eu mudei 4 vezes. Em um ano. Montava a tenda, desmontava a tenda, os móveis acabaram. Eu fui lá para Barueri. E um pastor nos convidou para ajudar ele ali. Ele nos colocou num flat lá em Alphaville. O flat estava todo imobiliado. E Deus, Ele tira o pobre e o necessitado e põe junto com os príncipes, pastor. O flat era duplex. Você descia uma escada assim, lá embaixo tinha suíte. Eu e a minha esposa saímos assim no flat assim. Eu falava, meu Deus. O primeiro dia que eu cheguei no flat, a pessoa falou para mim assim, é o senhor que vai fazer a entrega? Eu falei, não, eu sou morador daqui. Eu falei, não, você está enganado, eu sou morador daqui. As pessoas olham a aparência, irmão. Olham a aparência. Ontem eu citei aqui, acho que eu citei, né, do uninho, pastor? Eu citei. Eu tinha um uninho 90 que eu ganhei numa igreja. Era aquela ferramenta que Deus me deu. Pintura toda queimada.
Eu viajava com ele, com a minha esposa, ele só quebrava no meio do mato. A minha esposa ficava apavorada. E um dia eu fui pregar numa cidade, uma sede bonita, e eu falei, pastor, eu estou chegando, pastor, estou um pouco atrasado. E tinha 2 cones assim na frente da igreja. Eu falei, bom, isso aqui é do preleitor. Aí eu estacionei ali, aí o irmão bateu no vidro. Ô irmão, dá para você tirar o carro daí, irmão? Esse espaço aqui é do preleitor. Eu falei, meu Deus, eu vou sair logo antes que esse irmão venha pecar mais. Aí eu saí, coloquei meu paletó, e o irmão falou assim, você não vai tirar o carro, irmão? O pastor mandou guardar a vaga aqui, o pastor está chegando de São Paulo. Eu falei, meu irmão, eu sou o preleitor. Ô pastor, então pode deixar o carro aí. As pessoas olham a aparência, irmão. O pastor vai vir de São Paulo, ele vai falar sobre finanças na igreja, e vai vir com um carrão. É lógico que eu quero, nós queremos, né, pastor Marcos? Lógico que eu quero, irmão. Mas para Deus não é dessa forma, irmão. Deus não trabalha assim, irmão. No início eu relutei um pouco, falei, Senhor, esse ministério é para um empresário, alguém que tem muito dinheiro. O Senhor falou, não é dessa forma. Eu quero usar você. Sabe, irmãos? Deus levanta o improvável. Sabe, irmãos? Quem é improvável, Deus levanta. Em nome de Jesus. Deus levanta improváveis. Aleluia. Deus vai te surpreender, irmão. Deus vai surpreender você. Aleluia. Teve um dia que eu falei assim, irmãos, Deus vai enviar algo para você que você não vai conseguir nem carregar. E naquela época eu não tinha computador, pastor Marcos. Eu estava jantando com o pastor na casa dele, aí bateu na porta, quase meia-noite. Aí o irmão falou assim, ô pastor, desculpa aí o horário, mas eu comprei esse computador aqui para pôr no meu escritório, mas Deus falou para trazer para o pastor. Eu não tinha carro na época, eu não conseguia nem carregar. Eu colocava na minha malinha de carrinho, a impressora embaixo do braço, até a impressora veio embaixo do braço, a CPU, né, que fala, né, aqui em cima. Eu tinha que ficar parando, irmão, porque eu não conseguia carregar. Da mesma forma é quando Deus diz, trazer o dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e fazei prova de mim, se eu não vos abrir a janela dos céus, e não derramar uma bênção tal. Eu gosto de usar esse tal, sabe por quê? Porque em João 3,16 está escrito, que o Senhor amou o mundo de tal maneira. Não tem como calcular o grande amor de Deus, irmão. De tal maneira. Esse lugar aqui, irmão, aqui é a casa do tesouro. Esse lugar não pode ficar devendo nada para ninguém, porque esse lugar aqui é o palácio de Deus. Não pode nem ficar no vermelho. É nesse momento que você fala que não tem como, é que Deus fala, faça a prova de mim. Você pode fazer prova do Senhor, irmão. Você pode fazer. Você pode chegar e falar assim, poxa, eu nunca fui um dizimista, mas eu vou ser a partir de hoje. Eu tenho muita vontade de ser. Eu tenho muita vontade. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Eu quero que você que tem essa vontade de ser, não se sinta constrangido. Nós estamos aqui entre irmãos, dentro da casa do Senhor. É aqui o lugar de cura. Se você crê que esse lugar é um local profético, amém? Aqui é um local profético, então não deixe de abençoar esse lugar. Ontem nós estávamos conversando aqui com o pastor, no nosso grupinho aqui. O pastor Marcos tem vontade de comprar umas cadeiras novas para pôr aqui. Amém, querido? Mas é cadeira mesmo, irmão. É cadeira bonita. Cadeira bonita. Se cada um der uma cadeira, ou cada um, se você não consegue sozinho, junta 2 e fala, não, vamos dar nós 2 essa cadeira. Mas é cadeira bonita. O irmão vai dar uma cadeira. Sabe quanto custa cada cadeira à vista, irmão? É R$250. Não vai ficar triste não, tá? Não fica triste não. Mas você pode parcelar as cadeiras também. Pode parcelar até em 20 vezes, né, pastor Marcos? Que não vai dar nem R$20 por mês. Amém, querido? Vai R$17. O irmão ali, eu falei para ele que ele vai dar 5 cadeiras para toda a família. Em nome de Jesus, irmão. Aleluia. É para ele, para a esposa, vai ser para os filhos, em nome de Jesus, irmão. Porque você é provedor, filho. Amém, querido? Em nome de Jesus. Então, quando o pastor lançar esse projeto, irmão, amém, querido? Então abrace.
Ah, pastor, mas na minha casa, minhas cadeiras tá tudo quebrada. Na minha casa eu não tenho nem cadeira nova. Mas quando você tomar essa iniciativa, Deus vai te dar condições para você colocar todos os móveis novos na tua casa. Em nome de Jesus. Deus vai te dar condições. Comunidade Ramá Xerém, Rua José Gervásio, número 100, Beira Serra, Xerém, em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Telefone 21 981 54 73 42. YouTube, Facebook, Instagram, Ramá Xerém. Reuniões domingo, culto da família 17 horas. Quarta, discipulado 19 horas. Sexta, intercessão 20 horas.